Eu gostaria, pela graça de Deus, falar uma reflexão bíblica. E o tema é: o que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? Casa aqui é muito amplo. Casa, lar, casa, coração. Alguma coisa acontece. Se não acontece, quem sabe ele ainda não entrou ainda. Se nada aconteceu, porque aonde ele está, sempre alguma coisa acontece. E se não acontece nada, é porque ele ou está na porta, ou ainda não foi lhe permitido entrar. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que acontece quando Jesus entra em uma casa. Eu gostaria que você pode ficar em pé, só um versículo, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, vai. Apocalipse 3:20. Que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Porta de casa, porta do coração, porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, faremos morada. Com este deu Jesus princípio. Dá a entender quando Jesus falou: o que eu tenho contigo? Parecia que o ministério de Jesus não ia começar aquela hora. Teve que começar por causa da mãe dele. A mãe dele falou assim: fazia tudo. Ainda não é. Ele falou assim: não chegar da minha hora. A hora de quê? De começar os milagres. Mas como ela falou, agora vamos fazer. E Deus fez. Jesus levou alegria para aquela casa. O vinho de lá acabou, Deus transformou água em vinho. Na sua casa acabou o vinho, Deus pode transformar tudo e te dar um novo vinho, uma nova alegria, uma alegria diferente, profunda para a sua alma. É esse o Deus que nós servimos. Nós pertencemos àquele que deu tudo. O primeiro enviou, o segundo pagou. A minha vida pertence ao segundo. E aquele primeiro que é Deus, para aquilo que eu aceitei, o segundo, como meu único e suficiente Salvador, Ele me deu o poder de me tornar filho dele. É o que Ele faz com todos nós, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Somos participantes, passamos a ser participantes da mesma herança de Cristo. Coisa boa, coisa linda. Éramos criaturas, fomos transformados, o poder dele nos fez como filhos, e já como é filho, faz parte da herança. Então, aonde Jesus está? Ele está na varanda? Ele vai de vez em quando a coisa está apertando lá, Jesus me ajuda, ele vai lá, ajuda alguém, pode ir embora, obrigado. Ou ele está habitando, ou ele faz parte já da sua família. Quem é Jesus na sua casa? Ele só entra e sai, ou ele entra e fica? Deus não força a barra com ninguém, gente. Primeiro, para chegar, ele bate a porta. O inimigo das nossas almas, ele não bate, ele arromba a porta, ele entra pela janela, por qualquer lugar, onde tiver, ele vai entrando.
Então eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber que Ele faz a diferença. E só Ele pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Você pode dizer amém? Mas esse amém para Ele, assim seja, não é possível. Amém? Bom que acorda quem está cochilando, né? O amém dá uma assustada assim. O que a sua casa precisa hoje? Já citamos no início desta mensagem que nós estamos ministrando, você junto, onde Jesus indo na casa de Pedro, o ambiente daquele lugar que era de preocupação, porque havia uma senhora doente com febre, mudou radicalmente, onde a cura da vida da sogra de Pedro trouxe a mudança, a cura, e o ambiente ele mudou de alegria, passou de uma tristeza para alegria, passou da preocupação para a satisfação. Jesus entrou em uma casa em Cafarnaum. Jesus gostava de entrar nas casas. Tem gente que não gosta de festa de casamento. Jesus gostava. Eu vou para... Não, festa de casamento. Não, Jesus foi. Ah, mas ali era de crente. Era mesmo? Tem certeza disso? Jesus estava começando o ministério dele, como é que era de casa de crente? Era casa onde tinha vinho, para se embebedar. Jesus foi convidado, ele foi. Se alguém te convidar para um casamento, vá como discípulo de Cristo. Não deixe a sua fé e a sua esperança e a sua convicção de quem você é em casa para você ir para uma festa. E aí você esquece que você pertence a Ele. Lucas capítulo 5, versículo 17. Alguns versículos assim. Agora, aconteceu que num daqueles dias estava ele quem? Jesus ensinando. Gente, Jesus não perdia tempo. Jesus não perdia tempo. E achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Com ele quem? Com Jesus. Olha que ele estava diante de autoridades conhecedores da lei. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, porque tinha muita gente, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, você conhece essa passagem? Por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Caiu assim. Aquele leito ali, cara. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: a fé de quem, gente? Dos 4? Não, dos 5. Se você estivesse doente, alguém falasse assim: não vamos subir na cama, no telhado e vão descer. Você fala assim: não, deixa eu quieto aqui. Você tinha que ter fé para você a pessoa paralítica, ele subir lá no eirado, abrir o telhado lá e descer. Você acha que ele permitiu isso? Sim. Por causa de quê? Porque ele também tinha fé. Os homens tinham fé para fazer isso, mas ele teve fé para permitir isso. Quantas coisas
que você não permite por falta de fé. As pessoas querem lhe ajudar, mas você não permite. Você precisa de fé também. Entenda isso. Nós vamos te ajudar. Não adianta. Ei, aquele homem paralítico também tinha fé. Jesus, olhando a fé de todos, de quem colocou, que ele subiu, desceu com aquele leito, e com aquele que estava no leito, e se cai aquele leito, se vira, como é que ele faz? Como é que poderia fazer? Ao risco que ele poderia morrer, só na queda, tombou. Ele também acreditou, ele teve fé. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Não está dizendo que ele via a fé dos 4, ele diz isso, vendo a fé de todos. E os escribas fariseus arrazoaram, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece os seus pensamentos. Eles estavam entre eles. Não é possível. Jesus conhecendo os pensamentos deles. Jesus conhece o seu pensamento. Deus, o Senhor já conhece o que você vai fazer daqui depois do culto acabar. Deus já conhece tudo. Deus conhece. Ele disse: qual é mais fácil? O que vocês estão arrazoando nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais, aí ele disse o porquê que ele falou isso. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ele poderia dizer: levanta e anda, mas como ele precisava mostrar que ele tem poder de perdoar, ele fez isso: perdoados estão os teus pecados. E aquele homem se levantou para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta e toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, tomando leite, que permaneceu deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aonde Deus está na sua casa, onde o Senhor está na sua casa, ele já foi convidado, ele já está habitando, ou ele é um visitante? Jesus estava ali ensinando, trouxeram um coxo. Se Jesus habita na sua casa, sempre vai aparecer alguém e diz: você pode orar por mim, você pode me ajudar em oração, porque Jesus está lá. Quando Jesus está dentro de casa, as pessoas são atraídas pela unção de Deus, pela essência de Cristo que começa a exalar de você. As pessoas, elas não se retraem por sua causa, elas são atraídas pela sua forma de ser, pela sua forma de agir, pelo seu sorriso, pela sua voz, pelo seu silêncio. Eu não preciso chamar atenção. Ei, estou aqui. Não precisa chamar atenção, não. Você é percebido. As pessoas percebem quem você é. Percebem que você é diferente, porque brilha dentro de você, exala para o lado de fora a glória do Onipotente. Você pode dizer glória a Deus?
Só mais uma casa que ele foi, tá? Jesus gostava de visitar. Aí ele foi num jantar. Gente, coisa boa. Jesus foi convidado e foi para o jantar. Foi jantar na casa de Simão. Coisa maravilhosa. Jesus não rejeitava convite, não, moço. Você rejeita? Não, não rejeita não. Rejeita não. Convidar, vá, irmão. Vá. Se você está sendo convidado, é que você é bem-vindo. Assim, Lucas 7, diz assim, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha, era um fariseu. Não era Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém. Era um fariseu. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. Jesus, isso é agora que vai acontecer. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Era um produto caríssimo, ainda é até hoje. Produto caríssimo, era um vaso. Que tinha unguento. E estando por detrás, os seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ela chorava. Irmãos, se você não chora por fora, por dentro você chora. Porque Ele está aqui. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo. Pensou assim, ele pensou. A gente pensa assim também, né? Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, o julgamento. Julgamento. O fariseu já julgou, convidou e depois julgou quem estava derramando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: diz-me, mestre. Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto deste e entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Esse homem, Simão, só chamou Jesus para jantar. E depois, o que ele recebeu de lição pela atitude daquela mulher que entrou e derramou, e chorou, enxugou, passou unguento nos pés de Jesus, gastou aquele vaso de unguento, e aquele homem começou a pensar, e Jesus começou a dar lição para ele. Jesus, quando ele ama você, o que você faz para ele é valorizado. Deus ama o que você faz para ele com o seu coração, com o seu coração quebrantado. O fariseu convidou para um momento de status social. Jesus disse para aquele homem: o que ela fez
Você me oferecendo jantar, você não me ofereceu nada. Só o jantar. Ela não ofereceu jantar, mas ofereceu a vida dela. O que você tem oferecido para Ele? O seu jantar ou a sua vida? Quando Jesus entra, o que você oferece para Ele? Já pensou nisso? Nessa casa, Jesus levou unção e perdão de Deus. O que você precisa quando Ele estiver na sua casa? Está aí no seu coração.